Bom dia, meus queridos do 8º ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer revisão do livro 2, tá? O livro 2, ele contempla 3 capítulos, né? E esses capítulos nós colocamos na nossa revisão de hoje. E essa revisão, ela não vai ser em forma de explicação, mostrando aqueles slides dos esquemas, até porque nós já fizemos isso. Essa revisão, ela vai ser como uma forma de exercício, tá? Para que vocês possam anotar essas questões no caderno de vocês e anotar também tanto as perguntas quanto as respostas, para que vocês possam estudar melhor esse livro 2. Por quê? Porque futuramente, né, nas próximas aulas, nós teremos alguns trabalhos avaliativos que vão contemplar esse assunto, né, esses 3 capítulos, tá? Então, peço que todos peguem o caderno, né, para poder anotar essas questões aqui de revisão. É como se a gente tivesse aquele TD, né, que a gente sempre fazia, né, em sala de aula presencial, tá bom? Mas aqui vocês vão ter que copiar no caderno de vocês. Primeira questão. Explique o que os seguintes ramos da biologia estudam. Então, nós vimos na parte da classificação biológica que nós temos a taxonomia. A taxonomia é a parte, né, das ciências biológicas que tem a função de nomear os seres vivos que estão sendo descobertos. Então, a taxonomia, ela dá nomes, seguindo aquelas regras de nomenclatura, né? O nome científico, ele tem que ser escrito na língua do latim, ele tem que ser destacado do texto, tá? Ele é formado por 2 palavras, né? A primeira com inicial maiúscula, a segunda com inicial minúscula, seguindo todas aquelas regras da taxonomia. Nós temos a sistemática. A sistemática, ela também atua juntamente com a taxonomia na classificação biológica. Ela vai organizar aqueles seres vivos que foram nomeados de acordo com a maneira na qual eles se relacionam evolutivamente. Então, aqui a sistemática, ela leva em consideração também não só as características físicas, né, e fisiológicas, morfológicas e fisiológicas, mas também leva em consideração a filogenia, ou seja, a relação evolutiva que existe entre as espécies. E a filogenia também é a parte da biologia que estuda as relações de parentesco evolutivo. Então, a filogenia e a taxonomia, né, juntas formam o que nós chamamos de sistemática, tá bom? A segunda questão. O que constitui uma árvore filogenética? A árvore filogenética é uma forma de representar a evolução dos seres vivos. Ela mostra toda a história evolutiva daqueles seres vivos, os ancestrais, né, e os seus descendentes, tá bom? Terceira questão. Organize os táxons do maior para o menor. Né? Então, o que são táxons? São as categorias taxonômicas. Existem as categorias de reino, filo, né? Domínio, ordem, espécie. Então, eu quero que vocês organizem começando do maior táxon para o menor. Então, a classificação mais moderna, ela contempla o domínio, né? Os seres vivos divididos em 3 domínios. Cada domínio temos vários reinos. Em cada reino temos vários filos, em cada filo várias classes, em cada classe várias ordens, em cada ordem várias famílias. Numa família, vários gêneros e no gênero, várias espécies. Então, é uma sequência, tem que colocar nessa ordem, tá? Do maior para o menor, né? O menor seria a categoria espécie. Quarta questão. Classifique os seres vivos em 5 reinos diferenciando-os. Nós temos o reino Monera, né, que são organismos unicelulares, como bactérias, são procariontes, porque as células não têm um núcleo definido e nem têm organelas, e algumas bactérias produzem o seu próprio alimento e outras não, então são autótrofos ou heterótrofos. Reino protoctista, algas e protozoários. Existem algas uni- ou pluricelulares, os protozoários são unicelulares, todos os outros reinos que a gente vai falar são eucariontes. E se eu estiver falando de alga, eu tenho um organismo capaz de produzir o seu próprio alimento. Se eu estiver falando de protozoário, eu tenho já um ser heterótrofo, que precisa de uma fonte externa de alimento. O reino fungi, né, existem os fungos, os bolores, as leveduras são unicelulares e existem os fungos pluricelulares, como os cogumelos, tá? Os champignons, também são eucariontes. E não produzem o seu próprio alimento, eles absorvem pelo contato deles com a matéria orgânica,
tá? Eles são decompositores, né? Lembram que os fungos, junto com bactérias, são decompositores de matéria orgânica morta. Temos o reino das plantas, todas são pluricelulares, formadas por várias células, também são eucariontes e fabricam seu próprio alimento. E temos o reino animalia, né? Nós que somos animais, nós somos formados por mais de uma célula, né? Por várias, somos eucariontes e nós somos heterótos por ingestão, nós precisamos ingerir o alimento para obter energia dele, tá? Quinta questão, qual é a importância da classificação dos seres vivos? Por que é importante, né? Porque quando a gente classifica um ser vivo, a gente tem que dar nome a ele, então isso ajuda a preservar a biodiversidade. Porque se a gente não dá nome, é como se ele nem existisse. Então, a classificação ajuda a preservar essa diversidade ou biodiversidade biológica. Sexta questão. Quais foram os ancestrais das plantas? Agora a gente está entrando no capítulo 2, né, do livro, sobre plantas. As plantas, elas tiveram sua origem a partir de algas verdes, tá? Sétima questão, né? Por que as briófitas não atingem grandes tamanhos? As briófitas, elas são as plantas mais simples e menores. Por quê? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. E se elas fossem grandes, esse transporte de água e sais minerais pelo corpo dessa planta não seria suficiente para chegar nas partes mais superiores. Por isso que elas não passam de 2 centímetros mais ou menos. Porque elas são plantas avasculares. Ok? Oitava. Que grupos de plantas dependem de água para a reprodução? São aquelas plantas que vivem em ambientes úmidos e sombreados, né? Que precisam do gameta masculino para chegar ao feminino, precisam nadar na água. Tá? Nós temos as briófitas e as pteridófitas, né? Os musgos, as samambaias, né? São exemplos dessas plantas. Tá? Nona questão. Explique a reprodução por alternância de gerações das plantas. O próprio nome já te sugere. A alternância, ela vai ter uma fase sexuada, produtora de gametas, tá? E vai ter uma fase assexuada, produtora de esporos. Quais foram as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores de seiva? Então, nós temos somente dos 4 grupos de plantas, um deles que não tem vasos condutores, né? Que são quem? As briófitas. Então, todas as outras são vasculares, né? As primeiras que foram vasculares pela ordem cronológica foram as pteridófitas, né? As gimnospermas continuaram tendo, né, vasos condutores e as angiospermas também. 11ª questão. Qual é a fase dominante do ciclo reprodutivo das pteridófitas e a fase passageira? Então, nós vimos que todas as plantas, elas apresentam a alternância de gerações, onde nas pteridófitas a fase dominante é o esporófito e a fase passageira é o gametófito. Então, quando eu olho para uma samambaia, né, eu estou olhando para um esporófito. E o gametófito, ele fica bem escondido e depois desaparece, tá? Ele surge apenas na época de formar os gametas e depois ele desaparece. 12ª questão, também ainda em relação às pteridófitas, né? O que são soros, né? São aqueles pontinhos escuros, gente, que existem na parte inferior da folha de uma samambaia, ou seja, de uma pteridófita, né? Então, já estou falando que elas são encontradas e esses soros nada mais são do que conjuntos de esporângios. E o que são esporângios? São aquelas estruturas que vão formar os esporos, que são responsáveis pela reprodução assexuada nessas plantas, tá? 13ª questão. Que novidade evolutiva surgiu nas gimnospermas, né? Qual a importância dessa estrutura? Então, a grande novidade evolutiva não foi o vaso condutor, porque o vaso condutor surgiu nas pteridófitas, mas sim a semente, né, gente? Por que a semente é importante, tanto para as gimnospermas quanto para as angiospermas? Porque ela protege o embrião, aumentando assim a sobrevivência, né, de novas plantas, tá? Então, por isso que as gimnospermas e as angiospermas, elas tiveram maior sucesso, né, maior dispersão, por conta do surgimento da semente. 14ª questão. O que corresponde ao pinhão, né? O pinhão, ele é encontrado nas gimnospermas e é a semente, né, comestível das araucárias, né? Você pode até colocar, é a semente comestível das araucárias, que são gimnospermas, ok? 15ª questão.
A presença de flores e frutos surgiu em que grupos de plantas? Aí a gente vai agora já para as angiospermas, né, que são as plantas com maior dispersão e maior sucesso evolutivo, tá? Por conta do surgimento de flores que atraem os agentes polinizadores e os frutos que também atraem animais, né? E esses frutos que vão conter as sementes, e essas sementes elas podem ser dispersas a longas distâncias, por isso que em praticamente todas as partes do mundo nós encontramos as angiospermas. Bom, 16ª questão. Que estruturas constituem o androceu, tá gente, aqui está errado, ok? Aqui é o androceu e o gineceu da flor. Em que consiste o processo de polinização? O androceu corresponde ao sistema reprodutor masculino e o gineceu ao sistema reprodutor feminino. Então, o androceu ele é formado pelo filete, que sustenta aquelas anteras, onde vão ser produzidos os grãos de pólen. Temos o gineceu, que é o sistema reprodutor feminino, né? De cima para baixo a gente tem o estigma, que é onde os grãos de pólen caem, grudam. O estilete, esse grão de pólen, ele vai germinar e vai dar origem ao tubo polínico, que vai crescer e que vai conduzir até o ovário, onde está o gameta feminino, para ocorrer a fecundação nessa parte aí de baixo do sistema genital feminino. E a polinização, que é o transporte dos grãos de pólen de uma flor para outra, né? Ou seja, das anteras de uma flor para o estigma de uma outra flor, né? Feminina, a parte feminina de uma outra flor. 17ª questão. Caracterize os seguintes animais, tá? Então, eu escolhi aqui alguns grupos, né? Os poríferos. Quais são as principais características? São os únicos animais que não apresentam tecidos verdadeiros, são os animais mais simples, tá? E são animais que filtram, então eles são animais exclusivamente aquáticos e são fixos no substrato, são sésseis. Temos os quinidários, né? Os quinidários podem ser encontrados de duas formas. A forma de pólipo, como é o caso da anêmona do mar, e a forma de medusas, que são as águas vivas. Esses animais, eles são carnívoros, se alimentam de outros animais e apresentam uma célula chamada de quinidócitos, que são células que produzem substâncias que causam queimadura, né? Esses quinidócitos são importantes para esses animais, por quê? Porque eles são carnívoros, né? Precisam paralisar suas presas por substâncias que são produzidas pelos quinidócitos. Os platelmintos, que são vermes achatados, né, em forma de fita, as tênias, o cistosoma, eles podem ser parasitas, como estes que eu falei, ou podem ser de vida livre, como as planárias. Ok? 18ª questão. Que grupo de animais apresenta um corpo alongado e segmentado em anéis? Olha só, a informação mais importante é essa aqui, anéis, né? São os anelídeos, tá, gente? O corpo longo, todo dividido em partes, né? Só lembrar das minhocas, tá? Que são anelídeos. 19ª questão. Caracterize os animais do grupo dos moluscos e artrópodes. Molusco, né? O nome molusca vem de animais de corpo mole, geralmente protegido por uma concha. E os artrópodes, artro vem de articulações, podes vem de apêndices. Então, os moluscos têm corpo mole, geralmente tem uma concha, tá? Com algumas exceções. E os artrópodes, eles têm patas ou apêndices articulados e também tem um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, que apresenta um carboidrato resistente, que é como se fosse uma armadura, chamado de quitina. Daí a gente fala que ele tem um exoesqueleto quitinoso, tá? E a última questão, com relação aos vertebrados, responda. Quais os dois grupos de peixes conforme a estrutura do esqueleto? Então, os peixes eles são classificados de acordo com alguns critérios. Em relação ao esqueleto, eles podem ser classificados como peixes ósseos, a maioria, né, que nós conhecemos, e os peixes cartilaginosos, como os tubarões, raias, cações, né? B. Que animais apresentam pele fina, rica em glândulas mucosas, que respiram também pela pele? A pele fina, desprotegida, são animais que vivem em ambientes úmidos, são vertebrados que vivem em ambientes úmidos, né, que fazem respiração cutânea. Temos os anfíbios. Item C. Quais foram os primeiros animais a apresentarem adaptações para um ambiente terrestre firme? Ou seja,
Os anfíbios, eles já foram uma transição, né, do ambiente aquático para o ambiente terrestre, porém eles têm algumas restrições, porque tem pele fina. Esses animais aqui apresentam proteções, escamas, tá, na pele, queratina, que ajudam a viver em terra firme, né, que foram os répteis, serpentes, jacarés, tartarugas. Item D, cite 2 adaptações das aves ao voo, né? Por que as aves elas têm essa capacidade de voo? Algumas aves, né? Nem todas, tá? Ossos pneumáticos, que são ossos ocos, né? Fazendo com que a ave fique mais leve. As penas, né? A presença de penas também contribui para o voo. E a forma do corpo, né? A aerodinâmica dele. A parte da cabeça fina, né? As asas laterais e a cauda que acaba dando um equilíbrio, né? Simulando o mesmo aspecto, né? De forma do corpo, da forma, por exemplo, de um avião, né? A ave ela tem essa morfologia. E o item é: cite 2 características exclusivas dos mamíferos, glândulas mamárias e presença de pelos. Ok? Então, gente, eu espero que vocês assistam essa aula com bastante calma, tá? E que vocês possam, né, ter anotado direitinho tanto as perguntas, nessas 20 questões e as respostas, tá? Vocês vão fazer tudo no caderno de vocês e isso aí vai servir para que vocês possam estudar o livro 2. Por quê? Porque, como eu já falei, nas próximas aulas nós teremos alguns trabalhos avaliativos que vão contemplar esse conteúdo do livro 2. Então, essa revisão, ela ajuda. Vão ter algumas coisas do livro que não vão estar na revisão, mas ela ajuda tipo 90%, tá bom? Então, tenham todos um bom estudo e uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.